tarde, criançada! Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção de geografia. Então, página 177, tá bom? A correção é a comparação do campo com a cidade. Então, ó, esse quadro. Como é a paisagem? Campo. Então, a Pro vai colocar as coisas que estão aqui. Se vocês colocaram algumas dessas, vocês já podem colocar correto, ok? Se vocês esqueceram algumas, vocês podem também completar. Então, ó, campo. Composta de moradias distantes umas das outras, muitas estradas de terra, circulação menos intensa de veículos e pessoas, plantações e pastagens, rios, lagos e cachoeiras, entre outros elementos. Quais são as principais atividades econômicas? Agricultura e pecuária. Como é a oferta de serviços? Menor que a cidade. Menor que na cidade. Agora, cidade. Como é a paisagem? Tem grande aglomerado de construções, em geral, muito próximas uma das outras. Boa parte das ruas são pavimentadas, áreas verdes delimitadas, circulação intensa de veículos e pessoas, entre outras características. Quais são as principais atividades econômicas? Indústrias, comércios e serviço. Como é a oferta de serviços? Maior que no campo. Então, essa foi a correção do quadro da página 177. Agora, a página 178. Campo e cidade dependem um do outro. Nesta aula, você vai ver que o campo e a cidade são espaços que dependem um do outro. Então, ó, começando o texto. Embora tenham características muito diferentes, campo e cidade são espaços interdependentes, ou seja, um depende do outro. Podem grifar essa parte aí. Um depende do outro. Um depende do outro. Você já parou para pensar, por exemplo, de onde vêm os vários alimentos que você consome? Eles vêm do campo. Os alimentos, em geral, são fornecidos pela agricultura e pela pecuária, atividades típicas do campo. Além dos alimentos, é do campo que vêm as matérias-primas que movimentam a indústria. Um exemplo é a madeira, que, entre outras coisas, é utilizada na construção de casas e para fazer móveis. O látex também é uma matéria-prima importante, usado principalmente na fabricação de objetos de borracha, como pneus, sapatos e brinquedos. Ele é extraído da seringueira, uma árvore que garante o sustento de muitas pessoas no campo. Assim como a cidade recebe materiais fornecidos pelo campo, ela também fornece ao campo materiais e serviços. Na maioria das vezes, é na cidade que ficam as fábricas que produzem as máquinas utilizadas nas plantações e também os centros de pesquisas onde tecnologias são desenvolvidas, como a irrigação mecanizada, que leva água para todos os pontos da plantação. Então, ó, do mesmo jeito que o campo ajuda a cidade também ajuda o campo. Então, não tem como eles se desvincularem, porque a cidade oferece tecnologia, oferece todas essas situações para o campo ter um melhor desenvolvimento. Então, por exemplo, como nós vimos as máquinas das grandes propriedades, a cidade desenvolve e oferece para o campo. E aí o campo também faz as plantações e libera todas as matérias-primas que a cidade precisa. Ok? Então, aqui em cima, alimentos fornecidos pelo campo para a cidade em feira livre, em Campo Belo, Minas Gerais. Essa fotografia é de 2011. Então, olha os alimentos que o campo ofereceu para essa feira ser realizada na cidade. A segunda fotografia. Uso de máquinas em uma propriedade de Tamarana, Paraná. Fotografia de 2011, então. Já a terceira fotografia é a irrigação em plantação de verduras e legumes
em Serra Negra, São Paulo. Fotografia de 2013. Então, tá vendo que esses pontos aqui são a irrigação, é a tecnologia que a cidade também mostrou para o campo, onde os moradores, os agricultores, não precisam eles mesmos estar lá regando as plantações. E sim, essa máquina, essa irrigação, essa tecnologia faz esse trabalho de ficar jogando a água, ok? Então, ó, a gente consegue também pensar nessa página em várias perguntas, como por exemplo, de onde vêm as frutas, os legumes, as verduras que compramos na feira ou no mercado. Então, como nós vimos aqui, vem do campo também. Ou, por exemplo, o leite e a carne vem desses animais do campo. Também conseguimos pensar e tentar refletir se algum de vocês já viu alguma plantação de perto. Vocês já viram alguma plantação ou criação de animal? Sim, não. Com isso, vocês irão fazer a página 179, combinado? Que são as atividades 1, 2, 3, A e B. Que a 3 é só para vocês refletirem. E a 3 e a 1 e a 3 é para vocês fazerem, ok? Página 180. Lendo o mundo. Nesta aula, você vai conhecer alguns direitos dos moradores do campo e da cidade. Então, olha só. A Constituição e os direitos sociais. Você sabe o que é Constituição? Já conhecia essa expressão? A Constituição é um texto que apresenta um conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos por todas as pessoas de um país, como o Brasil. Então, vocês vão pegar o marca-texto e vocês vão marcar essa parte, ó. A Constituição é um texto que apresenta um conjunto de regras e princípios que devem ser seguidos por todas as pessoas de um país como o Brasil. Então, ó, a Constituição estabelece, por meio de leis, os direitos e os deveres do governo de um país e da população do campo e da cidade. Então, também vocês vão grifar essa parte. A Constituição estabelece, por meio de leis, os direitos e deveres do governo de um país e da população do campo e da cidade. Agora que você já sabe o que é Constituição, leia um trecho da Constituição brasileira. Então, olha só o trecho. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É competência comum da União, dos estados e dos municípios. Então, 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e às ciências. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, gente, olha só. Aqui no nosso glossário, nós vimos várias palavrinhas novas, não é mesmo? Então, olha só. Desamparados. Olha só, o desamparados. Pessoas sem amparo, desprotegido. Fomentar. Criar meios de fazer crescer, estimular. Previdência social. É um seguro que garante a renda do cidadão e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. E união, governo de um país. Então, olha só, nós vimos um trechinho da Constituição brasileira. Então, tá vendo que a gente viu lá em cima que é um texto que apresenta um conjunto de regras. E vocês viram que aqui embaixo realmente são tópicos que
mostram as regras que precisam ser seguidas, ok? Então, olha só, na primeira imagem. Alunos entram em ônibus escolar em Vitória da Conquista, Bahia. Fotografia de 2011. A educação é um direito social assegurado pela Constituição. Segunda imagem. Idoso recebe vacina contra a gripe em São Paulo. São Paulo. Fotografia de 2013. A saúde também é um direito estabelecido pela Constituição. Ok? Então, vocês entenderam essa parte da Constituição, que a Constituição é um documento em que nele eles reúnem várias regras, vários direitos e deveres que todos os cidadãos precisam ter, ok? Então, aqui na página 181 tem o finalzinho também desse trecho, além dessas duas fotografias. Uma coisa importante que talvez vocês tenham já observado é que a Constituição ela é realmente escrita nesse termo judicial, nesse termo jurídico, que é um termo onde realmente pode trazer essa estranheza para vocês, pois é utilizado outras palavras ou palavras mais formais dentro dela. Então, olha só, aqui o finalzinho dela, 9. Promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, aqui do lado do nosso glossário dessa página tem saneamento básico, atividade relacionada ao abastecimento de água e à coleta de tratamentos de esgotos, por exemplo. Então, aqui também vocês vão fazer essa atividade 1, 2, 3 e o 4 é para conversar, da página 181. Então, por enquanto, vocês vão fazer a página 179 e a página 181 de atividade. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Nós fomos até a página 181. Na próxima aula, Pro traz a correção da página 179, da página 181 e nós também faremos a página a seguir 182, ok? Um super beijo e até mais!